Bom, essa semana 4 vamos trabalhar aí com os exercícios que envolvem a questão de autovalores e autovetores, tá ok? E também vão vir aí questões relacionadas a transformações lineares, da qual a gente aplica a questão de autovalores e autovetores. Bom, o primeiro exercício aqui é um exercício que fala o seguinte: eu tenho uma transformação linear, que é essa transformação aqui, ó, t, x, y, z, que é uma transformação do R3 no R3, domínio R3 contra domínio R3, onde eu pego um vetor do R3, x, y e z, de componentes, e ele me dá essa resposta: x mais y mais z na primeira componente, 2y mais z na segunda e 3z na terceira. Para mim trabalhar com autovalores e autovetores, o primeiro passo é obter a matriz, porque a partir dessa matriz é que eu calculo aí, então o que se deseja. Bom, então como que a gente vai obter essa matriz? Ela é uma matriz que está relacionada com a transformação. E aí, vamos relembrar a ideia de obter a matriz da transformação. Então, é uma matriz A que está relacionada à transformação, e para isso eu tenho que ter uma base, Então, vai ser uma matriz que leva de alfa em alfa. Bom, como ele não disse nada no exercício, a gente vai assumir a base alfa canônica. Então, seja a base alfa, dessa transformação, tá ok? Então, é a base canônica, a base do R3 canônica é a 1, 0, 0, 0, 1, 0 e a 0, 0, 1. Tá ok? Então ela tem esses vetores aqui, que eu vou chamar de W1, W2 e W3. Bom, em cima dessa informação aqui, agora eu consigo obter a matriz A. A matriz A ela é obtida a partir da resolução dos seguintes sistemas. Então eu tenho aqui um T de W1, ou seja, o resultado desse vetor aplicado na transformação, ele tem que ser combinação dos vetores da base. Tá? Então ele vai ser 1A1 W1 mais 1A2 W2 mais 1A3 W3. E isso para cada um dos vetores da base, porque ela vai dela para ela mesma. Então o T W2, agora eu vou chamar de B, vai ser um B1 W1, B2 W2 e um B3 W3, Ou seja, o resultado é combinação linear dos vetores da base. E um TW3, vou chamar aqui de C1W1, mais um C2W2, mais um C3W3. Tá ok? Bom, isso aqui vai me dar a matriz A que eu procuro, Então, a matriz A, que é a matriz de mudança de base aí para transformação, e a matriz que eu calculo os autovalores e autovetores, ela é A1, A2, A3, B1, B2, B3, certo? E C1, C2, C3. Lembrando que você resolve o sistema, mas a disposição dos coeficientes vem em coluna. Tá ok? Bom, então é isso que precisamos resolver para obter a matriz A. Bom, então, o que vamos fazer agora? Vamos resolver lá. Então, o primeiro, o que é o TW1? É pegar o vetor W1 que foi dado e substituir na transformação linear. Certo? Então vamos fazer. Então, TW1, então eu substituir o vetor 1, 0, 0, e essa substituição do vetor 1, 0, 0 vai resultar em, então x, y e z, o x é 1, o y e z é 0. Então vamos fazer isso direto, Então vai ficar aqui 1, 0, 0, como resposta já direto, tá ok? Ó. Então x 1, o restante das variáveis são 0, tá? O TW2, Então é o t de 0, 1, 0, e aí já substituindo diretamente, vai ficar o quê? Onde for y é 1, os demais são 0. Então vai ficar aqui 1, 2 e 0, certo? Agora o TW3, no TW3 é a mesma coisa, só que agora o vetor é 0, 0, 1. Então onde for z é 1, que é a terceira componente. E aí então na substituição vai ficar 1, porque aparece 1 na transformação. Aqui aparece o z, então 1. E aqui aparece 3z, então vai ser 3. Tá ok? Então essa daí é o nosso vetor, quando aplicado na transformação. Bom, agora voltando ao sistema, então vamos substituir aqui no sistema. Então tem a resposta, então aqui no primeiro. TW1 é 1, 0, 0, que é igual a A1. Quem que é W1? É 1, 0, 0, mais o A2, quem que é W2? 0, 1, 0, mais
o A3 que multiplica agora o W3. Quanto que é o W3? O W3 é 001. Bom, fazendo isso aqui a gente tem 1, 0, 0. Vou já somar direto. Então aqui eu vou ter A1 que multiplica aqui, A2 no segundo e A3 no terceiro. Tá? Fazendo aqui já a multiplicação e a soma de vetores, eu vou obter A1, A2 e A3. Tá ok? Esse já foi um passo que a gente efetuou anteriormente, né? Bom, então a partir disso aqui agora, eu já obtenho a resposta do primeiro, né? Porque agora não tem mais conta, é só fazer igualdade. Então a primeira componente com a primeira, A1 é 1. A segunda componente com a segunda, A2 é 0 e A3 é 0. Tá ok? Então, tá, já obtemos aqui a nossa matriz. Eu vou colocar aqui a matriz A, que a gente já obteve a primeira coluna, que é 1, 0, 0. Vamos obter agora a segunda. Segunda coluna, então é o TW2 agora, né? A combinação dele. TW2 deu como resposta 1, 2, 0. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 0. Né? Que vai ser igual a um B1 que multiplica o W1, que é 1, 0, 0. Mais um B2 que multiplica o W2, que é 0, 1, 0. Mais o B3 que multiplica o W3, que é 0, 0, 1. Né? Isso aqui também a gente já fez ali em cima, só que utilizou o A1 ao invés. Só que o resultado vai dar o mesmo, né? Vai ficar 1, 2 e 0 aqui. E desse lado aqui o resultado dá o mesmo, né? Então, só que em função de B. Vai ficar B1, B2 e B3. Tá ok? Bom, então, resolvendo aqui, a gente só tem que, né, igualar componente a componente. Então, o B1 é 1, o B2, que é a segunda componente, é 2 e o B3 é 0. Isso aqui já vai montar a minha matriz, né? Então, a segunda coluna é dos Bs, então é 1, 2 e 0. Né, da matriz A. Então, vamos agora para a terceira. A terceira é a que envolve agora o TW3. O TW3, a gente já obteve ele e o resultado dele foi 1, 1 e 3. Então, 1 e 3 vai ser agora o C1 que multiplica o W1, 1, 0, 0. Mais um C2 que multiplica o W2, que é 0, 1, 0. Mais o C3 que multiplica o W3, que é 0, 0 e 1. Tá ok? Bom, fazendo isso aí, o que nós temos? Fazendo isso aí, nós temos, né, 3. Resolvendo aqui o do C, vai ser a mesma resposta do B, né? Porque os vetores W1, W2 e W3 são os mesmos. Então, vai ficar C1, C2 e C3. Tá? E aí agora é só igualar, né? Então, daí eu já tiro que o C1 é 1, que é a primeira componente, né? O C2 é a segunda componente, é 1 também. E o C3, que é a terceira componente, é 3. Então, C3 é 3. Aí eu volto lá na minha matriz A e coloco a coluna do C, né? C1 foi 1, C2 foi 1 e o C3 foi 3. Ou seja, acabei de obter a matriz A que está associada à transformação, levando da base alfa para a base alfa. Em cima dessa matriz A é que eu vou calcular agora os autovalores e autovetores, tá? Que ele pediu. Bom, então vamos lá. Então, primeiro passo, para calcular os autovalores. O cálculo dos autovalores, ele requer o cálculo do que ele chama de polinômio característico. O polinômio, né, ou P de lambda, ele é formado pela seguinte equação. Ele é o determinante da matriz A menos um lambda que multiplica a matriz identidade. Tá? Essa matriz identidade ela tem a mesma ordem da matriz A. Esse lambda é a variável que no fundo vai representar o meu autovalor. Tá ok? Então vamos fazer essa parte aqui, né? Isso me dá um polinômio característico. As raízes, né, de P de lambda são os autovalores, né? Segundo a definição do material. Então vamos lá. Então vamos primeiro botar o determinante dessa matriz. O primeiro passo aqui, vamos calcular então A menos lambda I. Então A menos lambda I, a matriz A gente já obteve anteriormente, é 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 3, menos o lambda, matriz I, a matriz identidade, de mesma ordem. Então, matriz identidade é diagonal principal 1 e demais elementos zeros. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Certo? Agora é fazer a multiplicação do lambda, né? O lambda é um escalar. Multiplicando ele aqui, ele vai aparecer apenas na diagonal. Tá bom? Então, isso aqui, no fundo, é a mesma coisa da matriz A. 1, 1, 1.
0, 2, 1, 0, 0, 3, menos lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. E agora é uma operação usual, que é uma operação de subtração de matrizes, tá? Aí a subtração é elemento a elemento. Isso aqui vai dar para mim, então, ó, 1 menos lambda, 1 menos 0, que é 1, 1 menos 0, que é 1, 0 menos 0, que é 0, 2 menos lambda, que é elemento a elemento, 1 menos 0, que é 1, 0 menos 0, que é 0, 0 menos 0, que é 0, 3 menos lambda. Tá ok? Então, essa aqui é a matriz A menos lambda aí. Certo? Ele fala que o polinômio característico é o determinante dessa matriz. Então, o que é o determinante de uma matriz? Aqui é uma matriz 3×3, isso já foi visto em outros conteúdos. E, nesse caso aqui, coincidentemente, a gente tem uma matriz que é triangular superior, ou seja, abaixo da diagonal principal é tudo zero. E aí, o determinante dela consiste basicamente em multiplicar os elementos da diagonal principal, né? E aí você já obtém direto. Outro jeito seria utilizar, né, a regra de, por exemplo, que eles chamam de regra da borboleta, né? Onde você pega a primeira coluna e a segunda, replicam elas e faz aí a multiplicação das diagonais, né? Depois subtraindo, né, da diagonal secundária. Então, o determinante aqui de A menos lambda aí, nesse caso em específico, vai ser 1 menos lambda, que multiplica 2 menos lambda, que multiplica 3 menos lambda. Tá? Aí vocês, né, perguntam, agora a gente vai pegar e abrir essas contas aqui. Não precisa disso, na verdade, não faça isso. Isso aqui já me dá uma informação interessante, porque ele fala o seguinte, que os autovalores, eles são as raízes, né, de P de lambda, ou seja, eles são as raízes de P de lambda. P de lambda é isso aqui, ó. São as raízes do polinômio característico. O que é obter raiz disso aqui? É igualar P de lambda a zero. Iguala isso aqui a zero. Certo? Quando você igualar isso aqui a zero, nessa forma aqui, ele já está na forma fatorada. Obter as raízes aqui é rápido. Certo? Se ele tivesse na forma aberta e aparecer um termo aqui, lambda ao cubo, e até você fatorar isso aqui pode demorar bastante, né? Ou pode ser complicado. Então, tente sempre obter expressão nessa forma aqui, ó, na forma já fatorada, que envolve a multiplicação simples assim, porque aí para me obter as raízes é fácil. É pegar cada elemento desse aqui, ó, parcela igual a zero. S igual a zero, S igual a zero e S igual a zero. Então, você tem 1 menos lambda igual a zero, certo? Você tem 2 menos lambda igual a zero e 3 menos lambda igual a zero. Daqui você já tem as três raízes, tá? Associe o seguinte, como é uma matriz de ordem 3, né? 3×3, espera-se 3 raízes, tá? Pode ter raiz igual? Pode ter raiz de multiplicidade maior do que 1, tá? Mas o número dela tem que ser 3. Porque é ordem 3. Se fosse em ordem 2, seria 2 raízes. Aí você teria um polinômio de segundo grau, era só aplicar a Bhaskara e achar as raízes, né? Seria mais simples. Então aqui você tem, do primeiro, 1 menos lambda igual a 0, você já obtém direto que lambda é 1, do segundo lambda é 2, do terceiro lambda é 3. Ou seja, esses são os seus autovalores. Tá ok? Então os autovalores, né, o processo sempre é esse aqui. Você obtém um polinômio característico, você fatora ele para ele ficar nessa forma aqui. A gente vai fazer um exercício mais à frente, a gente vai aplicar um procedimento de fatorar, né, aí vocês vão ver como é. E aí, uma vez feito isso, iguala a zero, e aí obtém as raízes diretamente, né? As raízes são essa, e aí são chamadas de autovalores. Bom, o que a gente vai fazer agora é obter os autovetores. Como que funciona a questão da obtenção dos autovetores? Então, autovetores. Para mim obter os autovetores, basicamente, para cada autovalor, né, temos um autovetor associado. Depois a gente vai ver resultados à frente que fala que esses autovetores eles formam uma matriz em que é possível você diagonalizar a sua matriz A da transformação, tá? Bom, mas aí os autovetores que a gente vai obter é para cada autovalor. Então, para o primeiro autovalor, para lambda igual a 1. Como que é o procedimento de obter o autovetor? Você tem que multiplicar a matriz A pelo um vetor V qualquer da minha transformação. Isso vai ser igual a um lambda, né, multiplicado por V.
onde, né? Então vamos colocar aqui, onde V é um vetor qualquer da transformação. A transformação é do R3, então V é um vetor do tipo x, y, z. Tá ok? Bom, então, em cima disso aí, vamos pegar para lambda 1. Então, a matriz A, eu vou substituir, é 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3. Multipliquei pelo meu vetor V qualquer, x, y, z, sempre é desse jeito. E o lambda são, né, os autovalores que eu vou substituir. Então, eu faço primeiro com lambda 1, depois com os outros, né, lambda igual a 1, depois lambda igual a 2 e assim por diante, para todos os autovalores. Então, isso vai ser igual a 1 que multiplica x, y, z. Bom, fazendo esse procedimento aí, o que a gente vai obter agora? A gente vai, né, multiplicação de matriz do lado de cá, linha, coluna. Então, vamos fazer multiplicação de matrizes aí. Vai resultar aqui para mim em, né, uma matriz. Note que a matriz aqui é 3 por 3 multiplicado por uma 3 por 1. Ó. Então, eu posso fazer a multiplicação e o resultado é uma matriz 3 por 1. Tá? Então, aqui vai ficar x, né, 1 vezes x dá x, mais 1 vezes y dá y, mais 1 vezes z dá z. Tá? Vamos fazer esse processo rápido, né? Aqui agora, na segunda linha com a coluna. Então, aqui é 0 com x, some o x, vai ficar 2y mais z. Agora aqui, 0 com x, 0 com y, sobrou só 3z. Isso vai ser igual a o 1 multiplicado cada elemento aqui, já vai sobrar já só o x, y, z. Então, você agora vai igualar. Chegou na parte da igualdade. Então, igualando isso aí, então você vai ter aqui, ó, x mais y mais z igual a x, 2y mais z igual a y, 3z igual a z. Né? Aí você me pergunta, mas o que eu vou obter com isso aqui? O autovetor, ele é um vetor que está associado a esse v, e, né, que é um vetor qualquer do meu espaço aí que eu estou trabalhando, no caso R3, né, que é a transformação, e o alto valor lambda 1. Então, que formas que são esses vetores associados a lambda 1? Como são eles? Então, a gente quer obter a cara desses vetores, né? E aí, a gente começa a resolução. Então, a gente começa sempre desses casos que tem aqui, né, a relação direta. Então, eu tenho 3z igual a z. E aí, você me pergunta, eu corto o z. Não posso fazer isso. Se eu cortar o z aqui, vai sobrar 3 igual a 1. Mas 3 não é igual a 1, tá errado. Então, o processo é o seguinte. 3z igual a z é 3z, agora eu passo o z para o outro lado. Então, ele é positivo, vem menos z igual a 0. Certo? 3z menos z vai sobrar 2z, que é igual a 0. Agora sim eu tenho que z é igual a 0. Porque eu passo 2 dividindo, vai dar 0, z igual a 0. Certo? Tá, uma vez que o z é 0, eu venho voltando e substituindo. Então, aqui, se o z aqui é 0, então sobrou 2y mais 0 igual a y. Do mesmo modo, não posso cortar os y. Porque vai sobrar 2 igual a 1, tá errado. Então, eu tenho que pegar o y, passar para o lado de lá, então vai ficar 2y menos y igual a 0. Certo? Aí vai sobrar y igual a 0. 2y menos 1y dá y. Agora, beleza. Aí, como eu tenho o valor de z, tenho o valor de y, vou substituir em cima. Né? Aqui vai ter o quê? O x é o x mais o y eu obtive que é 0, mais o z eu obtive que é 0, que é igual a x. Agora aqui eu obtive o seguinte, x igual a x. Aí você fala, não, então passa para o outro lado, né? Então vai ficar aqui, ó, x menos x igual a 0, ou seja, 0 igual a 0. Isso daí, basicamente, me diz que o x é qualquer valor. Porque eu cheguei no final que 0 é 0. Eu não cheguei com o y, né? Ou, no caso aqui, que o y foi igual a 0. Aí, o que a gente tem que fazer aqui agora? A gente vê que o vetor que eu estou obtendo, ele é da forma x, porque eu não consegui zerar o x, não consegui, né, isolar ele, eu consegui chegar nisso aqui, que 0 é 0, tá bom. Isso não significa, né, nada. Então, o x é x, ele é livre. O y, agora o y eu consegui isolar ele. O y é 0 e o z é 0. Então, o meu autovetor, ele é dessa cara, x, 0, 0, onde x é qualquer número real. Né? E ele está associado, né? Associado ao alto valor lambda igual a 1. Tá ok?
Bom, então obtemos o primeiro autovetor, isso para lambda 1. Aí a gente tem que repetir esses passos agora para o próximo, que é o lambda igual a 2. Tá ok? Então vamos lá. Para lambda igual a 2, a gente segue o mesmo processo. Então o A vezes o V, que é um vetor qualquer, é igual ao lambda vezes o V, que é um vetor qualquer da base R3, né, que eu estou trabalhando aqui. Tá bom. Aí, né, o que é que nós temos aí? A matriz A, ela é 1, 1, 1, 0, 2 e 1, 0, 0 e 3, né? O V é o vetor x, y, z, que a gente qualquer lá, que multiplica agora o lambda é 2, né? 2, x, y, z. Se você observar, esse lado aqui a gente já resolveu. Então a gente já vai aproveitar as contas, né? Esse lado aqui vai dar x mais y mais z, né? Só multiplicar a matriz, linha, coluna, mas já fizemos. Então ele vai dar x mais y mais z, né? O outro aqui vai dar 2y mais z e aqui vai dar 3z, né? Isso vai ser igual, né? Agora 2x, 2y, 2z. Tá bom? E aí a gente vai obter o sisteminha, porque é igualdade, né? Agora eu igualo isso aqui. Então o sisteminha que ele vai me dar é x mais y mais z igual a 2x, 2y mais z igual a 2y, 3z igual a 2z. E aí a gente resolve da mesma forma, tá ok? Vamos começar aqui. Né? Mais uma vez eu não posso cortar o z, que aí eu vou obter 3 igual a 2, que não existe isso, 3 não é igual a 2. Então eu tenho que fazer o processo, né? Eu vou colocar aqui embaixo, então vai ser 3z menos 2z, eu passo o 2 para o lado de cá, então fica com sinal negativo, e isso é igual a 0. Então aqui sobrou que z é 0. Se o z é 0, vamos para a segunda aqui. Então eu tenho que 2y mais o z é 0. Então 2y mais 0 é igual a 2y. Note que aqui eu obtive, né, fazendo aqui, 2y igual a 2y. Tá? Agora sim, o 2 eu posso cancelar, né? Que é como se eu passasse dividindo. Então sobrou y igual a y. Se eu fizesse o processo, ia ser y menos y igual a 0, que é 0 igual a 0. Ou seja, não posso dizer nada a respeito do y. O y está livre. Tá? Bom, se o y está livre, vamos para a primeira. Então na primeira eu tenho aqui que x mais o y está livre, então continua sendo y. Agora o z eu já zerei, né? O z eu consegui. Então z igual a 0 e isso é igual a 2x. Tá, vamos resolvendo isso aí. O que é que a gente vai obter aqui? A gente vai obter que y é igual a 2x. Eu vou pegar esse x que está do lado de cá, esse x aqui, e vou passar ele para o lado de lá. Então vai trocar. Então vai menos x. Ou seja, y é igual a x. Certo? O que é que isso significa? Significa que o meu autovetor, né? O meu autovetor, ele é da forma o quê? O x é y. Então, ele é da forma y. O y é y, não posso dizer nada sobre ele. E o z é 0. Ou seja, o autovetor meu é da forma y, y0, onde o y pertence aos reais. Ou seja, todos os vetores onde eu substituo y real, né, são associados ao alto valor lambda igual a 2. Tá ok? Então, esse aqui é o segundo autovetor. Agora vamos para o terceiro autovetor. O terceiro agora é para lambda igual a 3. Aí a gente faz o mesmo processo. AV, que é igual a lambda V. Tá? A nossa matriz A. 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 3. O V é x, y, z, que é qualquer, já foi definido. E agora eu tenho 3, que é o alto valor, que multiplica x, y, z. Tá? Essa primeira parte aqui a gente obteve, né, lá de cima anteriormente. Então vamos só repetir. Que ela é igual. Então ela vai ficar aqui x mais y mais z. Né? Aqui vai ficar 2y mais z. E aqui 3z. Isso é igual a, agora a segunda, né? O 3 que multiplica aqui o x, y, z. Então vai ficar 3x, 3y, 3z. Isso aqui vai me dar o sisteminha de equações. Vamos montar o sisteminha de equações. Né? Que é x mais y mais z igual a 3x. 2y mais z igual a 3y. 3z igual a 3z. Certo? Bom, então aqui, posso, né? Vamos começar de baixo, mais simples. Não posso cortar os z's, né? Vamos cortar aqui os 3, 3. Aí eu tenho que z é igual a z. Ou seja, z menos z
é igual a 0, 0 é igual a 0. Não posso dizer nada a respeito de z agora nesse caso. O z está livre. Tá bom, se o z está livre, vamos para esse. Então eu tenho que 2y mais z é igual a 3y. Né? Então o z está livre, não posso mexer. Vamos pegar o y que está de cá, o 2y, e passar para o lado de lá. Então aqui eu vou ter z que é igual a 3y menos 2y, z que é igual a 3 menos 2, vai dar 1, y. Ou seja, z igual a y. Tá bom. Vamos para o primeiro agora, para a primeira equação. Então a primeira equação é x, o y é igual a z, então vou substituir. E o z é o z, né? Cheguei que o z é o z, então z, continua z. 3x. Resolvendo aqui, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter z mais z é 2z, né? Z mais z é 2z, que é igual a 3x, vou pegar x de cá e passar para o lado de lá que está trocado, menos x. Então vai ficar 2z, que é igual a 2x. O 2 eu posso cancelar, que é igual, né, número. E aí sobrou que o z é igual a x. Certo? Ou x é igual a z. Então, como é que é o meu autovetor? Meu autovetor ele é da forma seguinte. O meu autovetor ele é da forma z, porque a gente viu que o x é z. O y é z, então o y é z. E o z é z. Não pude dizer nada sobre ele. Então, o autovetor é da forma z, né? Com z pertencente aos reais. Isso para o alto valor lambda igual a 3. Tá ok? Então, no exercício aí, né? Resumindo, a gente obteve 3 autovalores, consequentemente 3 autovetores. E aí foi para o alto valor lambda igual a 1, a gente obteve como resposta x, 0, 0, um x real. Para lambda igual a 2, a gente obteve o autovetor y, y0, né, com y pertencente aos reais. E para lambda igual a 3, a gente obteve, né, z, com z pertencente aos reais. Eu poderia padronizar e ao invés de utilizar essas 3 letras x, y e z aqui, porque cada uma é independente, poderia utilizar um t. Tá? Então, colocava t aqui, t, onde esse t, né, são independentes para cada um dos autovalores. Mas acho que assim fica mais simples. Bom, então isso é o que solicita a questão número 1. E toda vez que você for trabalhar com autovalor e autovetor, tem que fazer esse amaranhado aqui, certo? Partindo da matriz A que você obteve. Se ela já foi dada, fica mais simples, né?